Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Parker morava em uma bela casa com vista para o mar com seu marido, Daniel, um homem charmoso e influente. Para o mundo exterior, o casamento deles parecia perfeito. Mas por trás dos sorrisos e jantares elegantes, uma traição se anunciava. Havia vários meses Daniel mantinha um caso com Sarah Bennett, sua colega atraente e ambiciosa. Naquela noite, Emily, guiada por uma intuição que a incomodava há semanas, decidiu surpreendê-los. Encontrou-os perto do penhasco, as vozes baixas, mas trêmulas de cumplicidade. Ouviu Daniel sussurrar, "Ninguém jamais saberá." E um arrepio de traição percorreu seu corpo. Seu coração se despedaçou, mas ela não demonstrou nada. Quando estava prestes a sair, Daniel e Sarah a viram. Os olhos de Daniel, geralmente tão gentis, estavam frios e calculistas. Sarah esboçou um sorriso cruel. Antes que Emily pudesse reagir, eles a empurraram. O vento uivava ao seu redor, e ela sentiu o vazio sob seus pés. As rochas abaixo pareciam puxá-la para o abismo. Ela desmaiou, seu corpo se chocando contra as rochas e o mar revolto. Daniel e Sarah permaneceram à beira do penhasco, respirando com dificuldade, convencidos de que seu crime ficaria impune. Emily Parker, a mulher que eles pensavam ter apagado deste mundo, estava desaparecendo. Mas em algum lugar, na sombra das ondas e da dor, sua sobrevivência começava a tomar forma. O rugido do mar dilacerava seus ouvidos. Emily sentiu seus membros se quebrarem contra as rochas. Ela não conseguia respirar, cada inspiração era uma luta. Tudo ao seu redor parecia desaparecer. O penhasco, à noite, o rosto de Daniel. Ela pensou que era o fim, mas seu instinto de sobrevivência falou mais alto. Quando ela recuperou a consciência, estava em uma pequena cabana, fracamente iluminada por uma lamparina a óleo. Um homem curtido pelo tempo, John Miller, um pescador solitário, a observava ansiosamente. Ele murmurou, "Você vai superar isso, se acalme." Emily tentou falar, mas sua garganta estava seca e dolorida. Cada movimento arrancava dela um grito abafado. John cuidou de seus ferimentos com movimentos precisos e pacientes. Por dias, ela permaneceu em um estado de semicoma, seu corpo devastado, mas sua mente lúcida. Ela sonhava com Daniel e Sarah com seus sorrisos cruéis, e um fogo ardia em seu coração. Ela precisava sobreviver para se vingar. As semanas seguintes foram um pesadelo de dor e solidão. Mas com a ajuda de John, ela lentamente recuperou as forças. Aprendeu a andar novamente, cada passo no chão da cabine lembrando-a da fragilidade da vida e da necessidade de paciência. Passava horas contemplando o oceano, imaginando a vingança que viria, como as ondas quebrando implacavelmente contra as rochas. Enquanto Emily se recuperava, John tornou-se um mentor inesperado. Ele a ensinou a pescar, a sobreviver, mas também a ter paciência e a desenvolver estratégia. Determinada, Emily ouvia atentamente cada palavra. Aos poucos, ela compreendeu que não queria apenas punir Daniel e Sarah, ela queria destruí-los, de forma inteligente, sem jamais se colocar em perigo. Com o passar dos meses, Emily se transformou. Sua raiva tornou-se fria e calculista. Cada cicatriz em seu corpo era uma lembrança de sua missão. E no fundo, um pensamento a dominou. Chegaria o dia em que ela entraria novamente no mundo de Daniel e Sarah, não como a vítima, mas como a mulher que os destruiria. Os primeiros anos após a queda foram uma lenta reconstrução da alma. Emily passou meses reconstruindo o que o mar e a traição haviam destruído, não apenas seu corpo, mas também sua confiança. Sua autoimagem e o lugar que acreditava ocupar no mundo. Todas as manhãs, ela acordava com uma dor surda que a fazia lembrar da noite no penhasco. Mas em vez de destruí-la, a dor aguçou sua determinação. John Miller, o pescador que a resgatou, não era apenas um cuidador, ele se tornou seu mentor. Ensinou-lhe mecânica de motores, como interpretar as correntes marítimas e a arte da paciência. O mundo não perdoa a impaciência, repetia-lhe enquanto consertava uma rede. Conversavam por longos períodos à mesa precária no barraco. John conhecia o mar, conhecia os homens e, acima de tudo, conhecia a crueldade e a astúcia necessárias para sobreviver em águas turbulentas. Numa noite de inverno, enquanto a lareira crepitava, John colocou uma mão áspera no ombro de Emily. "Você quer voltar para lá?" perguntou ele gentilmente. Ela fechou os olhos. Seu coração afundou, e a resposta que sussurrou foi uma promessa, sim, mas não como antes. Lentamente, Emily começou a se reinventar. Os cabelos que antes lhe caíam em cachos soltos foram cortados abruptamente, e depois tingidos e penteados com frequência.
Ela aprendeu a disfarçar os sinais de sua recuperação, a modular a voz, mais firme, mais serena, e a controlar a emoção que antes transparecia em seu rosto. Cada peça de roupa que escolhia contribuía para uma nova imagem, mais fria, mais confiante. Ela estava apagando, pouco a pouco, a mulher que Daniel pensava conhecer. John não era apenas seu apoio moral, ele lhe revelou habilidades práticas. Apresentou-lhe a gestão de uma pequena conta bancária, os princípios básicos da contabilidade para a pesca e, acima de tudo, como ler as pessoas. Olhe para as mãos deles, dizia ele. Elas revelam a alma mais rápido do que a boca. Emily observava, memorizava os tiques, as mentiras, os silêncios. Praticava sorrisos falsos, respostas neutras, a arte de esperar. Mas a transformação mais deliberada foi interna. Onde antes a raiva de Emily era uma chama feroz e selvagem, tornou-se uma lâmina fria. Ela lia livros sobre economia, psicologia e retórica, emprestados da biblioteca da vila e às vezes, trazidos por navios que passavam. Secretamente fazia cursos à distância, retribuindo cada lição com horas de trabalho no litoral. Suas noites eram dedicadas ao estudo de empresas, buscando compreender como o poder é estruturado e como é habilmente desmantelado. 5 anos, pensou ela certa noite enquanto contemplava as estrelas, era o tempo que levaria. 5 anos para se tornar invisível, depois intocável. 5 anos para aprender a andar com sapatos que não a traíssem. John respeitava esse cronograma silencioso. Ele a ajudou a apagar os rastros de Emily Parker, abrir uma nova conta com um nome diferente e comprar uma pequena casa na cidade sob uma identidade legítima, Isabella Gray, resoluta e educada, que podia justificar investimentos passados e uma herança discreta. A cidade a absorveu como uma promessa. Isabella Gray não era apenas uma fachada, era uma construção metódica. Emily se inscrevia em eventos beneficentes, comparecia a festas da Câmara de Comércio e fazia doações que lhe rendiam reconhecimento, não atenção supérflua. Ela investia em empreendimentos modestos, mas bem posicionados, uma startup de tecnologia local, uma consultoria de logística. Cada investimento era uma peça do quebra-cabeça, uma pequena mão estendida para guiar e controlar as redes financeiras que Daniel frequentava. Quando voltou à estrada que levava à casa onde outrora morara, seu coração disparou, mas não havia pânico nem fúria. Observou a fachada, as rosas negligenciadas, as janelas que pareciam menores do que antes. Seu olhar não buscava vingança imediata, estudava. Quem esteve ali? Quem bateu a porta? Quem riu no corredor? Fez anotações mentais, simples e metódicas. O olhar de Isabella Gray registrava os horários, as rotinas, os motoristas, os fornecedores, tudo que compunha o microcosmo de Daniel. Durante esses anos, Emily também cultivou uma frieza distante. Aceitava encontros superficiais com empresários, recompensava os advogados com um sorriso calculado e permitia que rumores controlados circulassem. Aprendeu a usar a mídia a seu favor, um artigo aqui, uma entrevista ali. Nunca sobre sua vida privada, mas visibilidade suficiente para torná-la uma figura respeitada e esquiva. As redes sociais mais tarde lhe proporcionariam um campo de atuação. Por ora, ela preparava suas peças e escolhia seus peões. Certa tarde, em seu café favorito, uma jovem fez a pergunta que confirmaria que o plano estava tomando forma. Senhorita Gray, como consegue manter tanta calma? Perguntou a barista com uma curiosidade quase desarmante. Isabella sorriu sem revelar nada. Paciência é uma estratégia, disse ela simplesmente. E preparação é a disciplina. Ao cair da noite, quando as luzes da cidade se apagaram e a iluminação se tornou escassa, Emily se permitiu um momento de solidão. Pegou uma fotografia antiga que mantinha escondida, um instantâneo amassado de um jantar com Daniel, uma lembrança de uma vida passada, e a contemplou sem nostalgia. Não havia ódio consumindo seu olhar. Havia uma determinação fria. As feridas haviam se transformado em planos, os medos em ferramentas. Ela não buscava a destruição por vingança, queria expor, diminuir e fazer pagar aqueles que a levaram ao desespero. A transformação não foi perfeita, às vezes, um reflexo na vitrine de uma loja era suficiente para fazê-la vacilar por um instante, mas esses instantes eram mais curtos. Emily agora sabia que a verdadeira arma não era gritar, mas sim a paciência. Ela aprenderá a ouvir os silêncios, a interpretar olhares, a tecer redes invisíveis em torno daqueles que a haviam traído. Logo, pensou ela, apagando a luz, Daniel e Sarah fariam parte de um tabuleiro de xadrez que ela controlaria completamente. E quando chegasse a hora, o mar que quase a engolira serviria como testemunha silenciosa. Ela, a sobrevivente, se ergueria, não mais na sombra de uma vítima, mas na luz de uma mulher que sabia o que tinha que fazer.
A contagem regressiva silenciosa continuava. 5 anos. Paciência. Planejamento. Vingança. 5 anos se passaram desde aquela noite fatídica. Emily, agora Isabella Grey, caminhava pelas ruas familiares com passos firmes, o rosto meticulosamente alterado e o olhar repleto de fria determinação. A cidade parecia inalterada, mas ela via tudo de forma diferente. Cada loja, cada esquina, cada rosto lhe trazia à memória fragmentos do seu passado e oportunidades de vingança. Isabella Grey rapidamente se tornou uma figura influente graças aos seus investimentos estratégicos e aparições públicas calculadas. Ela não buscava o poder por si só, ela o queria para Daniel e Sarah. E logo o destino interveio. A empresa de Daniel, próspera porém vulnerável, buscava novos investidores e parceiros para expandir. Isabella compareceu à Assembleia Anual como representante de um discreto fundo de investimento, e foi lá que viu Daniel pela primeira vez desde o colapso. Ele não a reconheceu imediatamente. Suas feições haviam mudado, sua postura era diferente, sua presença nova. Contudo, seus olhos revelavam uma curiosidade instintiva, quase uma premonição. Ela observou Sarah à distância. A antiga patroa agora vestia um elegante terno, exalando um ar conquistador, mas parecia nervosa, como se a intuição da sobrevivente pairasse sobre ela. Isabella notou cada detalhe, gestos, olhares, expressões, tudo seria útil. Durante o primeiro contato direto, Daniel deu um passo à frente com aquele sorriso confiante que costumava usar para mascarar suas ambições. Isabella Grey? Prazer em conhecê-la. Sua reputação a precede. Isabella sorriu, educada, mas distante. Obrigada, Sr. Parker. Tenho acompanhado seu crescimento com interesse. O tom era leve, mas cada palavra era escolhida para mascarar sua verdadeira identidade enquanto avaliava seus alvos. Ela falava de números, projetos, investimentos passados, o suficiente para impressionar, sem revelar que conhecia seus segredos mais íntimos. Ao longo das semanas seguintes, Isabella foi se infiltrando gradualmente no mundo deles. Tornou-se membro de vários conselhos consultivos, participou de conferências onde Daniel e Sarah estavam presentes e cultivou relacionamentos com seus principais colaboradores. Seus movimentos eram precisos, cada gesto calculado para compreender a dinâmica da empresa e as fragilidades de Daniel e Sarah. A tensão aumentou quando ela recebeu uma ligação anônima de um fornecedor. Você sabe que Daniel e Sarah estão fechando grandes negócios pelas suas costas? Isabella sorriu por dentro. Cada indício de traição que ela descobria servia ao seu plano. Ela anotava os contratos obscuros, as dívidas escondidas, as rivalidades internas, tudo que tornava seus inimigos vulneráveis. Mas quanto mais Isabella se aproximava, mais sentia a complexidade de sua própria vingança. Daniel, apesar dos anos de traição, ainda parecia carismático e sedutor em seus negócios. Sarah continuava audaciosa e manipuladora, mas também vulnerável quando pensava estar no controle. Isabella precisava ser paciente, esconder suas emoções e esperar o momento perfeito para atacar. Numa noite de inverno, Daniel convidou Isabella para um jantar de negócios privado. A proximidade física despertou memórias dolorosas, o jantar onde tudo mudou, as mentiras trocadas no penhasco. Mas Isabella não hesitou. Agora, ela controlava suas emoções, munida da precisão de uma estrategista. Aquele jantar oferecia a oportunidade de reunir informações cruciais, alianças, inimizades e, sobretudo, a dinâmica entre Daniel e Sarah. Ao final da refeição, enquanto saíam do restaurante, Isabella pensou: tudo está pronto. O jogo pode começar. Eles ainda não sabem que eu sou o elemento que eles jamais imaginaram, e que a ruína deles será completa. 5 anos de paciência, aprendizado e transformação culminavam naquele momento. A sobrevivente não era mais Emily Parker. Ela era Isabella Grey, e Daniel e Sarah logo descobririam que alguns fantasmas nunca morrem. As semanas seguintes foram um balé silencioso de manipulação. Isabella Grey sabia exatamente onde e como atacar. Começou com golpes sutis, contratos mal administrados, alianças estratégicas reorientadas, revelações anônimas de fraudes passadas. Cada pequeno erro de Daniel e Sarah se tornava uma fraqueza que ela explorava pacientemente. Certa manhã, Daniel descobriu que um de seus principais investimentos havia sido desviado sem seu conhecimento. Seus funcionários murmuraram, seus sócios se afastaram. Sarah, em pânico, tentou entender o que estava acontecendo, mas Isabella estava sempre presente, calma e profissional, com o rosto impassível. Seus olhares às vezes se cruzavam, mas nenhum dos dois suspeitava que Isabella Grey fosse Emily Parker, a mulher que eles acreditavam ter perdido para sempre. Isabella os manipulou como uma mestra do xadrez.
Ela organizou um evento de gala para a empresa, convidando investidores e a imprensa. Daniel e Sarah pensaram que poderiam manipulá-la para garantir parcerias. Mas Isabela transformou a noite em uma armadilha pública. Ela distribuiu documentos expondo os delitos passados de Daniel e os negócios obscuros de Sarah. Os jornalistas presentes tiraram fotos e anotaram os detalhes, revelando em breve a verdade ao mundo. O rosto de Daniel se fechou quando as primeiras perguntas foram feitas em público. Sarah tentou confortá-lo, mas seu nervosismo era palpável. Eles estavam acostumados a manipular os outros, nunca a serem encurralados. Isabela, por outro lado, permaneceu impassível com um sorriso frio nos lábios, saboreando o poder de sua posição. O clímax ocorreu alguns dias depois, durante um confronto privado. Isabela convidou Daniel e Sarah para seu escritório, sob o pretexto de um importante acordo. Quando a porta se fechou atrás deles, ela deixou cair sua fachada profissional. Você nunca me conheceu, disse ela suavemente, mas com uma intensidade gélida. Daniel recuou instintivamente, reconhecendo as feições familiares em seus olhos. Sarah empalideceu, percebendo subitamente a verdade. Emily, Daniel murmurou sem conseguir terminar a frase. Sim, respondeu ela com a voz calma mas incisiva. A mulher que você pensava estar morta, retornou. Ela mostrou-lhes as provas que havia reunido ao longo de 5 anos, os contratos falsificados, as contas desviadas, as gravações dos seus esquemas. O medo e o desespero estavam estampados em seus rostos. Isabela não os agrediu fisicamente, mas cada palavra, cada documento, cada verdade revelada os despedaçou por dentro. O império deles desmoronou diante de seus olhos, e eles entenderam que agora estavam à mercê dela. Isabela saiu do escritório, deixando Daniel e Sarah humilhados e devastados. A vingança não foi imediata, mas foi completa. Ela expôs a traição deles, humilhou a arrogância deles e retomou o controle da própria vida. Alguns dias depois, no penhasco onde tudo começara, Emily estava de pé, de frente para o mar. O vento bagunçava seus cabelos e ela sentia uma onda de paz a invadir. Ela não precisava mais de vingança. Sobrevivera, triunfara e, acima de tudo, reconquistara sua liberdade. O passado não podia mais feri-la. Ela se tornará dona do próprio destino, mais forte e resiliente do que nunca.